Por que o Pen acreditava que a dor era a única forma de paz? Porque para ele, a dor era o único sentimento que igualava todos os seres humanos. Depois de perder tudo, amigos, mestres, esperança, Nagato entendeu que só quem sofre entende o valor da paz. Mas como Buda dizia, o sofrimento é inevitável, o apego é opcional. Pen se apegou à própria dor e a transformou em religião. Ele queria criar um mundo onde ninguém ousasse atacar o outro, por medo de sentir o mesmo que ele sentiu. Por que o Nagato se tornou Pen? Porque o menino idealista morreu junto com o País da Chuva. O garoto que acreditava nas palavras do Jiraiya se perdeu na lama das guerras. E no lugar dele nasceu Pen, um deus feito de trauma. Lao Tse dizia que quem controla os outros é forte, mas quem controla a si mesmo é poderoso. Nagato nunca conseguiu se libertar da própria raiva. Então criou o Pen, para mascarar o vazio que restava. Por que o Pen via a si mesmo como um deus? Porque ele confundiu o poder com o propósito. Quando você tem poder demais, começa a achar que pode decidir quem vive e quem morre. No estoicismo, o sábio usa o poder para servir, não para dominar. Pen usou o poder para punir o mundo. Ele queria ser Deus não por grandeza, mas para justificar o próprio sofrimento. Por que o Pen destruiu a Konoha? Porque ele queria que o mundo sentisse o que ele sentiu. A destruição da Aldeia da Folha foi a vingança contra a indiferença. Para ele, Konoha era o símbolo de tudo que deu errado. Paz frágil, promessas quebradas e líderes hipócritas. Mas como Bushido ensina, o verdadeiro guerreiro luta para proteger, não para ferir. Pen esqueceu disso, e por isso virou um mártir da própria dor. Porque o Jiraiya falhou em salvar o Nagato. Porque o mestre acreditou que palavras eram suficientes para curar feridas de guerra. Jiraiya ensinou amor num mundo que só respondia com sangue. Mas o estoicismo diz que ensinar virtude é plantar semente em solo fértil, e o coração de Nagato já estava endurecido demais. Jiraiya tentou salvar o aluno, mas o aluno escolheu o caminho da dor. Porque o autor matou o Jiraiya pelas mãos do Pen? Porque queria provar que até os ideais mais puros são testados pela tragédia. A morte do mestre pelas mãos do discípulo é uma das cenas mais simbólicas de todo o anime. Mas muitos fãs acham que o Kishimoto foi cruel demais. Talvez tenha sido. Mas sem essa dor, o Naruto nunca teria entendido o que é perder alguém e ainda assim acreditar. Por que o Pen poupou Naruto? Porque ele viu no garoto aquilo que ele já tinha perdido: fé. Naruto não odiava o mundo, ele acreditava nele. No Zen, se ensina que a verdadeira iluminação vem quando olhamos para o sofrimento e ainda assim escolhemos a compaixão. Foi isso que o Naruto fez, e naquele momento, o deus da dor se curvou diante da humanidade. Por que Akatsuki seguiu o Pen? Porque ele representava o impossível, mudar o mundo pela força. Cada membro da Akatsuki carregava uma ferida, uma raiva, um vazio, e Pen transformou isso em propósito. Mas no fim, o grupo virou um espelho da própria ilusão, guerreiros buscando paz por meio da destruição. Uma contradição que só o desespero é capaz de criar. Por que o Pen acreditava que o amor gera raiva? Porque toda perda nasce do apego. Quanto mais você ama, mais você teme perder. No budismo, esse é o ciclo do sofrimento: amor, perda, dor e apego. Pen quis quebrar o ciclo, eliminando o amor. Mas sem amor, não há humanidade. E é por isso que no fim, ele perdeu tudo. Por que a chuva de Amegakuri é tão importante na história dele? Porque a chuva de Amegakuri é o lamento do próprio Pen. Ela nunca para, como se o céu chorasse por tudo que foi perdido. No taoísmo, a água é flexível e persistente, mas o Pen endureceu até mesmo a chuva. Fez dela um escudo e um espelho, um reflexo eterno da sua própria tristeza. Porque o Pen via que o mundo precisava sentir medo para ter paz. Porque ele confundiu equilíbrio com obediência. Ele acreditava que o medo unia mais do que o amor, mas como o confucionismo ensina, a harmonia nasce do respeito, não do controle. Pen queria criar ordem, mas só conseguiu criar silêncio. Um mundo quieto demais para ser realmente pacífico. Por que o Pen matou o Jiraiya?
porque ele via no Jiraiya o símbolo da força que ele perdeu. Jiraiya lutava sem ódio, enquanto Pain só existia por causa dele. Na arte da guerra, Sun Tzu dizia: vencer sem lutar é o ápice da estratégia. Pain nunca aprendeu isso. Ele lutava até mesmo quando já tinha vencido, como se precisasse justificar o próprio poder. Porque o autor deu 6 corpos ao Pain? Porque cada um representa uma parte quebrada do Nagato. Os 6 caminhos não são apenas técnicas, mas fragmentos de uma alma partida. No taoísmo, o homem busca a unidade. Pain buscava multiplicar a dor. E talvez o autor quisesse mostrar que quanto mais a gente tenta dividir o sofrimento, mais ele se espalha. Porque o Pain virou um símbolo de sabedoria entre os fãs. Porque as palavras dele tocaram verdades dolorosas. Os humanos nunca entenderão uns aos outros até sentirem a mesma dor. É uma frase cruel, mas real. Pain virou ícone porque dizia o que ninguém queria admitir. A humanidade aprende mais com o sofrimento do que com o amor. Por que o Naruto perdoou o Pain? Porque o garoto que perdeu tudo ainda acreditava que o ódio não era o caminho. Enquanto o mundo via um monstro, Naruto viu um homem quebrado. Buda dizia: o ódio nunca cessa com ódio, mas com amor. E o Naruto provou isso sem precisar de um jutsu, só de empatia. Por que Kishimoto nunca explorou mais o passado do Nagato e da Konan? Talvez porque a dor deles já dizia tudo. Mas muitos fãs acreditam que ali havia uma das histórias mais tristes e profundas do universo ninja. Konan merecia mais. Ela foi a última chama da humanidade dele. E o autor apagou essa chama cedo demais. Talvez porque o sofrimento do Pain não cabia mais em palavras. Porque o Pain ainda é reconhecido como um dos maiores vilões da saga. Porque ele não era apenas vilão, era espelho. Cada pessoa que o escuta se vê um pouco nele. No estoicismo, o sábio aceita o que não pode mudar. Pain tentou mudar tudo à força. E por isso a sua queda foi inevitável. Ele é o lembrete de que até as melhores intenções podem criar os piores monstros. Por que o Pain continua relevante até hoje? Porque a mensagem dele é atemporal. Enquanto houver guerra, desigualdade e sofrimento, a voz de Pain ainda ecoa. Ele é a personificação da dor coletiva e nos lembra que só há 2 caminhos: repetir o ciclo ou quebrá-lo. No fim, o Pain morreu, mas a lição dele permanece. Somos a Mentalidade Geek, e o que aprendemos hoje com o Pain é que às vezes o maior inimigo da paz é a própria dor. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você sabe que também precisa ouvir isso.